Bom, logo que o isolamento social foi anunciado, lá em março, o setor cultural foi o primeiro a fechar as portas. Cinemas, teatros, casas de shows, sem previsão de volta. Os profissionais da cultura repensaram, foram obrigados a repensar como fazer arte dentro das suas casas, nas janelas de Zoom, e geraram muito entretenimento para a gente, para quem ficou em casa. Quem aí não se jogou nas séries, nos filmes, nos livros durante esse período? Segundo uma pesquisa da USP sobre a percepção dos impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos do Brasil, 40% das organizações ligadas à cultura e economia criativa registraram perdas de mais da metade da receita. Para dar uma ideia para vocês, a indústria cultural movimenta mais de 170 bilhões por ano. Isso, gente, dá mais de 2,5% de toda a riqueza nacional. Juntas, a cultura e a criatividade empregam mais de 800 mil profissionais. E ainda tem um agravante aí. O primeiro setor a fechar as portas lá atrás é o último a reabrir num processo gradual que está começando agora. E para falar sobre esse cenário, estou com um trio aqui, gente, pesado, brilhante, genial. Anunciando o primeiro deles, o ator, comediante e roteirista Eduardo Sterblich, que está aqui com a gente. Vai entrar no meu telão aqui. Edu, apareça. Cadê você? Olá, Seja olá, que bem-vindo. Já deu o spoiler responsabilidade, então, ó, já apareceram os outros também. Então vamos lá. Lázaro Ramos também já está aqui com a gente. Paula Tô na Lavigne. área. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Tudo ótimo, Obrigada. muito obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui, Aline. Prazer. Pô, demais, gente. Orgulhaço. Orgulhaço. Acabei já, então, anunciando os três de uma só vez. Eu acho que todos eles nem precisam de apresentação, mas vamos lá. O Edu estreou um talk show, que na verdade não é um talk show, né, Edu? Quer dizer, é? Não é? Não sei. Ele vai explicar isso melhor. A graça é exatamente não ter responsabilidade de ser nada. É isso. Mas é genial. E eu já adianto que o meu episódio preferido é o da dancinha dançando com Babu Santana. Maravilhoso. As minhas gente. dancinhas sempre são melhores do que eu. Demais. Lázaro Ramos também, ator, escritor, cineasta. O Lázaro tem feito muita coisa, se reinventado brilhantemente nas redes sociais. Lázaro, seja muito bem-vindo também. Que bom te ter aqui com a gente. Fico felicíssimo de estar aqui. Sou fã do Menos 30, preciso falar sobre isso. Ano passado foi emocionante, importante, e estou feliz de poder estar nessa mesa aqui também, para inclusive aprender um pouquinho, que eu também estou cheio de dúvidas sobre o setor cultural, tá? Pois é, vamos nessa. Agora só uma pergunta bem rápida. É verdade e verdadeira que a nossa amada Thaís Araújo raspa a pele morta do pé? Aí o pessoal, para saber se é verdade, vai ter que assistir o programa. Estreia dia 8 agora, Amor e Sorte. Isso aí. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. E Paula Lavigne, para fechar a nossa mesa virtual de hoje, produtora, a Paula está à frente de organizações culturais como Procure Saber e 342 Artes. A Paula, que já era muito engajada, ficou ainda mais durante esse período, para nossa sorte. Tá lindo de ver, Paula. Que bom te encontrar aqui também. Obrigada, Aline, é um prazer. Então, realmente, eu acabei me virando uma ativista por necessidade, né? Porque o momento atual para a gente é bem difícil, a gente perdeu, né, todo o apoio, a gente tem um governo que não apoia a cultura, então eu falo que eu virei ativista por necessidade. Estou aí na luta. É isso, Vamos ver. estamos todos. Quero até falar muito com você em algum momento sobre a Lei Aldir Blanc, que acabou chegando muito tarde. Até hoje há um problema gravíssimo de implementação dessa lei, que dá uma assistência, teria que dar uma assistência aos artistas nesse período. É um assunto que eu quero tratar daqui a pouquinho contigo também. Tá bom, quando você quiser. Bora Tô lá, aqui. gente. Primeira rodada, eu acho que é para a gente repensar aqui junto o papel que o meio digital passou a ter, né, para todos nós, consumidores de vários produtos, inclusive consumidores de notícia. Então, quero primeiro entender com vocês como é que vocês entendem o papel e a importância do meio digital para a cultura, principalmente nesse momento, porque se tornou, na verdade, o novo palco, o maior palco possível para todos os artistas. Começando então com o Edu. Eu tô confusíssimo, igual o Lázaro, mas eu fico observando, assim. Eu fico vendo, por exemplo, muitos amigos meus fazendo peças virtuais, né, peças digitais, né, tentando colocar dramaturgia de teatro
nesse quadradinho aqui, ou até se arriscando em fazer cortes, inventando coisas audiovisuais diferentes, assim, novas linguagens. Eu acho que é por aí. Mas o nome, por exemplo, não é teatro, também não é teatro virtual, sabe? Então, a gente tem que... O legal disso, na minha opinião, é que a gente está vendo isso pela primeira vez e é a gente que está inventando isso. Então, você que tiver uma ideia de um teatro virtual e tiver um nome melhor do que esse, vai ser o seu, com certeza, porque a gente está determinando isso junto. E eu acho que a pandemia meio que apressou essa questão, né? A gente foi obrigado a se reunir com qualidade via internet, foi obrigado a pensar nas ideias digitais, perceber também que o digital é meio que tudo, né? Então a gente meio que está refém do digital, não tem muito jeito. Outro dia eu queria comprar uma lâmpada daquelas analógicas, daquela Par 64, sabe, de teatro. Não tinha, eu liguei numa loja de luz profissional, não tinha. Não, a gente não trabalha mais com isso, é só o LED, entende? Então a gente tem que se adaptar, não tem jeito. É um processo que caminha só para frente agora, né? Não tem como voltar. Agora, só para a gente dar uma ideia, esse pano verde aí atrás do Edu é parte do cenário, né? Ele estava me contando. Eu falei, como é que você monta aquele cenário? E aí ele falou, ó, esse pano verde aqui, eu monto os panos verdes aqui e tá pronto. É isso, Edu? Eu tô me sentindo no tablado, igual quando eu era moleque. Inclusive, a direção do meu programa é da Dani Ocampo e do Queiroga, então, que são meus amigos de tablado. Então, eu tô fazendo teatro em casa. Eu tô tendo esse privilégio, essa sorte, né? Legal, Edu. Agora passando um pouco a bola para o Lázaro Ramos. Lázaro, eu te acompanho, claro, como a maioria, acho que das pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais. Você que já era muito presente nas redes, ficou ainda mais, obviamente, durante a pandemia, também muito engajado, também trazendo muito espaço para outros artistas que têm uma projeção menor que você, se reinventando também nas suas criações. Como é que o ambiente digital te abraçou nesse processo criativo e de produção artística? Aline, eu tenho que te confessar que eu estou tratando isso como um processo transitório, porque eu não sei se eu sou o tipo de artista, o tipo de pessoa que consegue habitar apenas o mundo digital, apenas essa tela por muito tempo. Eu gosto de estar no teatro, eu gosto de encontrar as pessoas, e isso para mim faz parte, inclusive, da mítica que é produzir cultura para mim, é o que faz sentido. Mas nesse momento, na angústia de tentar ser útil, na angústia de tentar ter uma voz, de estar em algum lugar, eu comecei a usar as redes sociais, inclusive, assim como o Edu falou também, sem fazer a menor ideia de qual seria o formato. A sensação é justamente essa, de começo de profissão, quando eu estava ali no Teatro Vila Velha, começando a fazer teatro, fazendo meu próprio figurino, e isso tem uma paixão que é muito bonita, né? Eu acho, inclusive, que nós, artistas, a cada vez que a gente se reapaixona por alguma coisa, nascem coisas incríveis. Eu estou vendo por aí, Edu citou muito bem, vários espetáculos de teatro virtual, sei lá o quê, que estão conseguindo trazer uma sensação boa e agradável a assistir. Eu acho super legal. Mas ainda tenho várias perguntas, como, por exemplo, como é que vai ficar a economia da cultura? Como é que se remunera? Porque se a gente for pensar, tem um monte de gente que trabalha também com teatro, por exemplo, que são as equipes técnicas, camareiras, camareiros, que estão nesse momento parados e que fazem parte da construção da nossa cultura. Essa é uma grande dúvida que eu tenho. Não tem como eu esquecer essa turma que sempre esteve lado a lado com a gente, produzindo, construindo juntos, e que nesse momento não estão podendo, inclusive, estar usando esta tela, porque a função deles é outra. Tá aí, o Lázaro joga uma bola para Paula Lavigne chutar, né, cortar, porque, Paula, esse é um ponto fundamental, né, o meio digital se tornou, de fato, uma plataforma, um palco consistente em alguma medida dentro das restrições impostas pela pandemia, mas na prática financiar esses trabalhos e principalmente quem trabalhava nos bastidores se tornou um baita problema, né? E você trouxe pra gente um gostinho muito especial que eu acho que a maioria dos artistas também, que foi uma proximidade com quem a gente estava até então na televisão tradicionalmente, nos palcos do teatro, que é se aproximar dos artistas de um jeito mais íntimo, né, mais gostoso. Até a nossa tão famosa live do dia 7 de agosto, né, Paula? Caramba, demorou, né? Você deixou a gente ali, ó, esperando a live do Caetano. E até aquele dia chegar, a gente ficou acompanhando o Caetano em casa com você, nos processos criativos e de questionamento também que vocês fizeram ao longo da pandemia. Queria te ouvir um pouco com relação a essa experiência, primeiro, no mundo digital. Então, aquilo tudo foi super espontâneo, como eu acho que isso aí, esse processo criativo que o Edu e o Lázaro
falaram. Realmente o Caetano não se sentia preparado para fazer uma live, porque ele não sabia o que era uma live, então ele não entendia como era a mecânica daquilo, como ele ia se comportar. Então eu comecei a gravar, também não tinha nada o que fazer, fiquei há 6 meses aqui olhando para a cara dele, realmente numa quarentena super restrita. Então, e o Caetano é muito engraçado, e as pessoas não conhecem o lado dele engraçado, né? Ele é cheio de mania, como qualquer pessoa, mas ele tem muito humor, ele é muito irônico. Então, eu comecei a gravar aquilo e começou essa novelinha, assim. Então, tudo aqui tem gente que fala assim, a Paula fez um ótimo marketing totalmente espontâneo. Mas se você puder deixar eu falar um pouquinho da questão das lives, eu acho que eu tenho uma coisa um pouco otimista para falar. A gente começou as lives, agora da parte de business, né? Que eu acho que a parte criativa é isso aí. Cada um se vira, vai usar a criatividade, vai se achando dentro desse modelo digital. Mas dentro do business, o que aconteceu? Começou um boom das lives, e as lives de graça no YouTube, com os patrocinadores bancando. Ok, ótimo. Foi um início super bom, mas um início para o mainstream, para quem pode ter patrocínio, para quem, né, o patrocinador se interessa a patrocinar. Eu acho que a nossa próxima experiência, desafio, vai ser a gente começar a fazer todas... Primeiro, achar o modelo, como Lázaro e Edu disseram, o que vai ser isso, o que a gente vai estar vendendo. No caso da gente, não é exatamente um show, mas então é uma live, mas a gente começar a vender realmente ingresso. Por quê? Porque a gente nacionaliza, né? Pense tantas cidades do interior que você vê o Lázaro, o Edu, o Caetano, que estão na estrada aí há tanto tempo. A gente não tem condições, às vezes, de levar uma peça ou um show no interior. E isso também vai ser uma oportunidade da gente poder vender tickets mais baratos e para pessoas que a gente não poderia estar chegando. Então, eu tenho um lado otimista nisso tudo. Como o Edu disse, apressou toda essa, né, esse mecanismo, então a gente está começando a ter empresas agora que fazem isso, a venda de ingresso e entrega. A gente ainda não conseguiu, as poucas experiências que a gente teve no mercado da música, teve problemas de entrega, ou seja, nem todo mundo que comprou o ingresso conseguiu ter acesso, porque aí você fica pesado, não fica, mas eu acho que esse processo está muito produtivo e quando passar a pandemia, eu acho que é um modelo que a gente pode continuar tendo e que é um modelo mais democrático e que a gente consegue chegar em mais gente. Então, é um lado positivo. Agora, Paula, esses novos modelos de negócio já estão sendo elaborados, pensados? Você que acompanha isso como empresário, isso já está sendo pensado? Porque, assim, a gente tem que lembrar, gente, que mesmo com a vacina e quando ela chegar de maneira muito otimista, talvez a partir do começo do ano que vem, não é que, assim, do dia para a noite a gente vai começar a aglomerar como antes. De fato, a tendência é que o mundo digital se torne uma plataforma cada vez mais presente para a vida, né? Quer dizer, então, de fato, não é um modelo só para o pós-pandemia, por um período curto, né, Paula? É um jeito de pensar consumo que veio É o para jeito de ficar. pensar, exatamente. Exatamente. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente aqui, a gente faz testes toda semana. Então, você começa, por exemplo, até os nossos técnicos, holds, que estariam parados, agora a gente já tem um laboratório aqui no Rio que entrega no mesmo dia. Então, a pessoa faz o teste de manhã, de tarde já está trabalhando com a gente. Já tivemos 2 artistas que fizeram desse modelo, a Alcione e o Seu Jorge, de venda. Aí você começa a ver os obstáculos. A entrega, porque é uma coisa técnica, é uma coisa que eu realmente não entendo, você precisa ter um provedor muito potente para... E a gente ainda não sabe quanto a gente vai vender. Por exemplo, se eu abrir uma bilheteria hoje do Caetano, quantos ingressos eu vou vender e como eu vou poder, né, entregar para essas pessoas. A outra é a divulgação, porque também não adianta eu abrir uma bilheteria e não saber como chegar nas pessoas. A gente já viu que só as redes sociais, por mais que os artistas tenham redes sociais com muito engajamento, aquilo não é o suficiente. A gente precisa chegar em outras pessoas. Então, são desafios que eu acho que a gente está começando a ter e que, como disse o Edu, a gente apressou tudo isso por causa da pandemia. Então, eu já vejo assim, alguma luz no fim do túnel. Então, a equipe que a gente já não podia nem mais chegar perto, a gente já vai botar no orçamento fazer teste em todo mundo. Né? De manhã, faz o teste, bota a máscara. A Globo mesmo está trabalhando com todo um protocolo muito, muito restrito. A gente fez o Bial aqui semana passada, todo mundo fez teste de manhã, ficou no hotel, veio para cá. Então, eu acho que a gente está se adaptando. E vamos lá, né, Aline? O que salvou a pandemia foi a arte, né? Gente, A turma em casa. o que seria de nós? O que seria? Eu acho que Não vocês 3 concordam. O que seria de nós sem TT, minha gente? O que seria de nós sem a live da TT e o comprometimento que Tereza Cristina teve ao longo desses meses todos, diariamente ali,
Paula, sei que vocês trabalham juntas, então, quer dizer, a gente tem que agradecer e pensar nos caminhos possíveis para todos os artistas, não só os maiores, com maior projeção, Isso. mas para todo mundo, né, Paula? Pensar esse mercado... Por isso que eu acho que esse modelo de venda de ingresso, quer dizer, um show do Caetano que talvez saísse a R$100, R$200, pode sair mais barato e também chegar a cidades que ele não poderia chegar por falta de infraestrutura. Exato. Às vezes você não tem voo, às vezes para você chegar numa cidade... Entendeu? O Caetano já tem 78 anos, ele não pode passar horas no aeroporto para pegar uma baldeação, para ir para não sei aonde. Então, eu acho que a gente vai tirar coisas positivas dessa experiência na parte do business, entendeu? Inclusive, falando de coisas positivas, tem a ver com a participação especial que eu vou chamar agora. Durante toda a semana, o Menos 30 Fest convidou alguns parceiros da equipe de valor social da Globo para enviarem perguntas aqui para a gente ao longo da semana. E quem pergunta agora eu trago essa pergunta, é a produtora cultural Elizabeth Gomes. Rodou. Oi, meu nome é Elizabeth, tenho 26 anos, sou produtora cultural e falo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A pandemia, ela impõe muitas restrições em relação à aglomeração de pessoas e isso acaba sendo muito difícil para os artistas. Vocês acham que essas restrições, apesar de difíceis, podem ser positivas no sentido de estimular novas linguagens e novos formatos virtuais de apresentação pública? Vamos lá, então. Vou começar ouvindo o Edu Sterblich, que tem, então, esse talk show, que não é um talk show. Explica pra gente do que se trata. Está no ar desde junho, né, Edu? Eu tenho acompanhado desde então. Até comentei sobre o meu favorito, mas tem outros episódios maravilhosos, emocionantes, inclusive alguns. Como é que foi essa adaptação? A montagem daquela estética, né, que lembra a TV de outros tempos. Acho que talvez o nosso sinal com o Edu... voltou. Por um momento achei que a gente tinha te perdido. Edu, você me ouve bem? Para mim aqui não aconteceu nada. Ah, que coisa boa. Então tá bom. No meu retorno aqui apareceu. Conta pra gente como é que foi a montagem dessa estética do programa, a partir também do que a Elizabeth perguntou pra gente, né? Sobre o que pode ficar de positivo em relação às adaptações, aos processos que foram ajustados por conta da pandemia. Eu acho que o papel do artista é meio que provocar e sempre propor dinâmicas diferentes mesmo. Eu acho que isso é negativo estar acontecendo isso, mas é uma oportunidade de se rever a geografia das coisas, a geografia do espaço, de como se apresenta e de como também pode se comunicar aquilo, a gente entender novas formas de comunicar o teatro, novas formas de comunicar. Dá para fazer série com celular, né? Tem muita gente fazendo série sem câmeras profissionais, muita gente gravando coisas, fazendo coisas ao vivo. Eu fico esperando quando é que vai ter um cinema ao vivo, sabe? Eu tô meio que louco para ver coisas novas antes que a gente acabe. Tô com uma sensação que a gente vai acabar logo e que a gente tem que se aproveitar muito do que está acontecendo de tecnológico, pelo menos, que está, pelo menos, aproximando a gente em momentos tão caóticos, né? Mas você acha, Edu, que esse formato te forçou positivamente a criar de um jeito que você não havia pensado antes e que acabou se tornando uma herança para você de processo criativo? Sem dúvida, foi uma forma de eu achar um jeito de... Essa era uma peça que eu fazia, eu tinha feito essa peça que chamava Eduardo Sterblich Não Tem um Talk Show, que eu entrevistava o público, e nessa peça eu percebi que era um momento que estava todo mundo meio que brigando, né? Na minha família não existia nem família mais, era partes da família que existiam, porque pessoas se odiavam dentro da família. Eu resolvi fazer um programa que conversava com as pessoas para ver como a outra pessoa é interessante, tentar reaproximar as pessoas de alguma forma. Meio ingênuo, mas era a única forma que eu achava legal. E eu descobri que eu gosto de ouvir as pessoas, que eu dou muito valor ao que o outro está passando, ao que o outro está vivendo. Então eu descobri dentro de mim uma vocação, digamos assim, de ouvir. E sempre achei que eu não era bom de ouvir, mas eu sou muito curioso, deve ser isso. E aí eu resolvi fazer um programa onde eu ouvia as pessoas e tentava levar ao máximo daquela história da pessoa, de tentar me envolver ao máximo com aquela pessoa, da história dela, que nem eu faço na minha vida. E acabou dando certo, foi uma coisa meio de amigos, né? O André Gribel, que faz o programa comigo, que bota as coisas no chroma aqui atrás, e que bota a plateia no vídeo. A gente fazia web rádio no Mirk, sabe, em 2000, sempre sonhou em ter um programa, não sei o quê.
e a gente está tendo a oportunidade de estar criando junto, né? E para mim é muito importante estar criando, porque a criatividade me tira da paranoia, da minha energia ruim, assim, né? E é muito mais fácil você entrar numa coisa meio ruim, numa sensação ruim, quando você está se sentindo preso, se sentindo numa pandemia. E aí eu podendo criar e podendo comunicar, isso me dá como se fosse uma terapia mesmo, assim, em grupo, uma dinâmica em grupo que me salva. Gente, para quem Respondi não... muito além da pergunta, né? Não, eu queria falar que você, como humorista, tem se saído nessa pandemia um excelente entrevistador. Eu falo isso como jornalista que sou, por conta exatamente desse lugar de escuta que você falou, que acabou desenvolvendo, que você não conhecia, de dar tempo para o entrevistado falar e ter uma troca que seja interessante para quem está acompanhando, além de vocês dois. É lindo de ver. E para quem não acompanhou ainda, a gente tem arquivos da TV Globo que o Edu coloca nos programas, que são assim super comoventes. Para citar um bem rapidinho, para passar para o Lázaro, tem um momento que ele entrevista o Bruno Mazeu no programa, o Edu, e aí ele resgata um arquivo do Chico Anísio, com o Bruno pequenininho, numa viagem, eles numa lancha, e aí o Bruno sai da água, todo fofinho, deve ter uns 9 anos ali, 8 anos, né, Edu? É. E aí o Chico Anísio olha para ele e fala, você tá parecendo um iogurte de morango. Tipo, gente, É lindo, sabe né? assim? É lindo. Então, assim, parabéns, Edu. Que bom que você conseguiu também fazer florescer aí outros talentos que você não conhecia, que você já tem tantos e é uma delícia de acompanhar, de verdade. Eu quero florescer e ajudar o outro a florescer também, porque tá difícil. É isso, e é o único caminho, é a única saída que a gente tem, não tem outro jeito sustentável de atravessar e seguir adiante, né? Lázaro, quero te ouvir em relação, até para explicar aquela brincadeira que eu fiz com você mais cedo sobre raspar a pele morta do pé da nossa querida Thaís Araújo. Isso está numa chamada, gente, super legal da série que vai estrear na Globo agora, Amor e Sorte, do Jorge Furtado, dia 8, né, Lázaro? Que foi toda gravada por você e Thaís em casa, claro, outra parte do elenco também, todo mundo gravando em casa, vocês mesmos manuseando os equipamentos. Como é que foi isso? Pois é, posso te dizer que a gravação dessa série foi curativa aqui em casa, porque no começo da pandemia, eu continuei no mesmo modelo de vida que eu sempre tive. Eu sou um cara muito programado, bastante controlador. Esse meu ano de 2020 estava todo organizado. Eu ia lançar o meu filme que eu dirigi, o Medida Provisória, ia para a Colômbia lançar o meu livro em espanhol, já estava com as passagens compradas. Quando a pandemia chegou, eu fiquei tentando controlar o tempo, tentando fazer com que tudo desse certo, apesar do mundo estar num outro ritmo. E aí começou uma angústia aqui em casa, a gente muito impaciente, sem conseguir organizar a vida. E de repente a Globo propôs, Jorge Furtado, com o texto do Alexandre Machado, propôs da gente gravar em casa essa série que é feita com atores que estão confinados juntos. E trouxe um texto maravilhoso, só que tinha um desafio. A gente operaria as câmeras, a gente tinha o desafio de fazer como se tivesse uma equipe enorme em casa. A equipe ficou remotamente trabalhando, diretor de fotografia, diretora artística, e a gente operou a câmera e fez durante 7 noturnas, faço questão de falar isso, que é para ser um pouquinho mais difícil, mas você sabe que apesar de todo o cansaço, foi o que mudou a nossa mentalidade. Eu acho que a partir daí a gente entendeu que a gente, por um tempo, ia ter que absorver uma outra cultura. E isso vai para a maneira de executar o nosso trabalho, mas vai para a maneira também de conduzir a nossa vida, assim, entender. Por um tempo, é máscara mesmo que vai ter que usar. Tem distanciamento mesmo. É uma nova cultura que a gente precisa se adaptar. E isso gerou em mim, como produtor também, um movimento de ir à caça de novos formatos. A turma que trabalha comigo, a gente começou a se falar muito, tentando entender o que é que a gente vai produzir nos próximos meses. Aí, não sei, eu estou me programando para, sei lá, ficar aqui até bastante tempo, mas inventando formatos. A gente estava há 3 meses tentando encontrar um formato novo para o Espelho, que é meu programa de entrevista no Canal Brasil. A gente achou ontem, a gente só achou ontem. Mas eu estou, nesse sentido, achando que a arte tem esse poder de reinvenção. Espero que a gente consiga fazer essa reinvenção encontrando esse lugar de democratizar que a Paula está falando. Paula me trouxe mais uma luz aí agora. Eu ainda não tinha pensado sobre isso, mas acho importantíssimo mais essa informação para essa nova cultura que a gente vai ter que se habituar. Porque, Lázaro, é isso, né? A produção artística, nas suas variadas nuances, tem a ver com a sociedade que a gente vive hoje, né?
pensando um pouco no passado, no que a gente quer viver, mas muito conectada com o que está acontecendo hoje. Vai ser inevitável beber um pouco dessa fonte por um período, porque a própria série Amor e Sorte fala disso, né? Do que nos tornamos nessa pandemia, nas relações interpessoais, dentro de casa. Quer dizer, eu acho que essa vai ser uma fonte duradoura, pelo menos por um tempo ainda, porque ninguém sairá também o mesmo dessa vivência, né? Não, espero que não, espero que a gente aprenda mais coisas, né? Pode ser que a gente volte no mesmo lugar, né? Nada é garantido, mas acho que o exercício é justamente esse, a gente aprender alguma coisa. Acho, me ousando a falar aqui, eu acho que o vídeo do início desse evento foi muito certeiro quando falou justamente sobre isso, que o mundo estava precisando dar uma parada para reavaliar, né? Estamos aqui falando de cultura e a cultura vinha sendo muito perseguida nos últimos tempos. Não dá para a gente deixar de falar sobre isso. E nesse momento, justamente é a cultura que nos acolhe. Então, eu acho que a gente está tendo a oportunidade também de resgatar esse respeito, esse amor, essa paixão que nós temos pela cultura e que havíamos esquecido pouco tempo. Ainda tem gente que está esquecida, mas acredito no poder e na força da cultura. Eu também. E a Paula, na página do 342 Artes, é muito legal, porque, Paula, você está a todo momento ali, a equipe toda, né, trazendo também, divulgando projetos culturais, casas culturais que vêm sofrendo durante a pandemia, com falta de arrecadação, de investimento, de doações, enfim, uma maneira de tornar isso também visível no momento em que a cultura que já estava sofrendo nesse pré-pandemia, no pré-pandemia, e que sofre ainda mais agora. Eu falava com você mais cedo sobre a Lei Aldir Blanc, que demorou para sair, só saiu por conta de uma movimentação no Congresso Nacional, e também o dinheiro ainda não está chegando para os artistas que trabalham nos bastidores. O que a gente tem que melhorar a partir de agora, pensar em termos de suporte para a classe artística nas suas variações todas, né? Nos menores, independentes, que têm menos grana. Isso é um problema. O dinheiro não ter chegado é uma total falta de boa vontade do governo. E a gente já sabe que falta essa boa vontade. E eu gosto de falar de coisas positivas. No início da pandemia, o que o 342 pôde fazer, eu vi a adesão de muita gente colaborando, a gente conseguiu arrecadar muita cesta básica, a gente conseguiu fazer muita coisa boa. Agora, porque eu não digo assim que o governo só não ajuda, ele vai contra. Entendeu? Ele faz campanha contra, ele não ajuda, então fica tudo mais difícil. O que aconteceu dentro desse meu sentimento, agora também para vender os meus projetos aqui, no ano passado, não, foi no ano retrasado, quando eu vi que estava tendo uma tendência, porque o que a gente está vivendo agora, quando eu falo do governo, não é somente em relação à cultura, né? Você liga a televisão e você vê pessoas pedindo a volta, né, da ditadura militar. Então, o Caetano ia lançar um trecho do livro dele, que é um trecho que ele relata a prisão. Prisão essa que muitos jovens não sabem que aconteceu, porque na época, em 68, isso não podia sair na imprensa. E a gente viveu uma abertura gradual, então não teve a hora que aquilo foi anunciado. Né? A gente viveu 20 anos de ditadura, não chegou um dia e falou, liberou, então agora vamos dizer tudo o que aconteceu. Teve a Comissão da Verdade, a gente ficou sabendo de muita coisa. Bom, tudo bem. Dia 7, a gente entrou no Festival de Veneza com o filme Narciso em Férias e estará disponível também na Globoplay. Então, dentro dessa... A gente tinha uma expectativa para falar do dia a dia, né? De rodar salas de cinema, que as pessoas pudessem ver nos cinemas, que ia a vários festivais. A gente não pôde, porque brasileiro não entra na Europa, a gente não pôde ir para a Itália. A gente entende, claro, não é culpa da Itália, não é culpa de ninguém. Estamos aqui no meio de uma pandemia que, né, totalmente descontrolada, também pela má vontade do governo. E resolvemos não deixar de lançar o filme por causa do momento também. Então, esse filme vai ser lançado no dia 7, passa em Veneza, é o único filme brasileiro no Festival de Veneza, e fica disponível na Globoplay. E eu acho muito importante que as pessoas assistam, porque, principalmente os jovens, eles não têm noção do que aconteceu, né? Toda essa geração do Caetano, não foi só o Caetano preso, o Caetano foi preso junto com o Gil, que era o parceiro dele próximo, mas vários outros artistas até sofreram coisas mais sérias que o Caetano, como tortura. Então, eu acho que isso faz parte também do momento cultural da gente, esse filme. Eu acho que a gente está no momento certo de lançar Narciso em Férias, dia 7, não deixem de ver. Paula, queria aproveitar que você foi a dona, porque foi mesmo, cuidou dessa live que marcou o nosso consumo de cultura durante a pandemia, a live do Caetano, no dia 7 de agosto. Queria rememorar aqui com vocês um ranking elaborado pelo YouTube que coloca as lives brasileiras
no topo do ranking. 8 entre 10 lives com maior audiência no mundo, pessoal, são lives de artistas brasileiros, além de Caetano, claro, Marília Mendonça, Jorge Mateus. Qual que é o nosso segredo? Quer dizer, o nosso não, desses artistas. Eu te digo, o brasileiro gosta de música brasileira. O brasileiro consome música brasileira. Você chega na França, eles consomem mais música americana do que francesa. Aqui no Brasil, não. Sempre foi assim. Quando entrou o digital, a gente ficou com medo. Falou, nossa, vem tudo já marketeado. O que é marketeado? A Madonna já vem com clipe feito, já vem com tudo feito. O disco feito aqui não, a gente precisa produzir. Né? Então, isso custa dinheiro. Então, a gente ficou com muito medo que o mercado de música brasileira ia cair, mas não. O brasileiro gosta de música brasileira, seja sertaneja, seja MPB, seja forró, seja rock. O brasileiro gosta de música brasileira. Isso aí não tem jeito para ninguém. O tamanho do Brasil, né? Um país com dimensões continentais. Então, é isso. O brasileiro gosta de cultura brasileira. O mercado está aí, né? Para ser explorado. Está aí para a gente pensar sobre ele dessa forma. Vamos lá, gente, um intervalo rápido aqui na nossa conversa. A conexão continua, claro, mas o que será que estão falando sobre o nosso encontro nas redes sociais? Vamos saber com ela, então, que está de olho em todos os comentários sobre o festival. Rafa Kalimann, tudo bem, querida? Oi, Aline, tudo bem? Olha, eu vou falar que esse papo está rendendo, viu? A galera está falando muito e realmente está um papo muito gostoso. Eu acho que a forma com que vocês trouxeram isso, em todos os aspectos, os artistas se renovando, se reinventando na internet para trazer um conteúdo legal para a gente, está muito inspirador e muito gostoso de ver. Tem alguns comentários. A Karine, o Lázaro mencionou agora sobre o vídeo de entrada do Menos 30 Fest, que está sendo um vídeo muito impactante, as pessoas têm falado bastante, e eu trouxe um comentário da Karine no Twitter, falando, o vídeo do manifesto do Menos 30 Fest é muito impactante, perfeito, as pessoas têm falado bastante. O Menos 30 Fest está sendo tudo de bom, tantos assuntos importantes. Estou amando muito. A Flanicela disse. E a Carol disse, realmente o Menos 30 tem abordado pautas bastante importantes e necessárias para o conhecimento de todos. Cada dia é um aprendizado. Agora, falando um pouco sobre o papo de vocês agora, a Esther disse, aliás, ela disse uma fala do Edu, a cultura é importante para quem consome, mas também para o artista. É sobre isso, o quanto criar é importante para a saúde mental. Edu sensato e super inteligente. Estou aprendendo muito. E para finalizar, Aline, a internet é maravilhosa e possibilita que os artistas façam sua arte chegar até nós, mesmo nessa situação difícil. E isso me faz muito bem, mas aquela sensação do ao vivo, do estar com alguém querido, curtindo, nada bate. Vou chorar de saudade, é sério. E é isso, a gente também está aqui morrendo de saudade, eu acho que vocês também estão, de estar junto com as pessoas, daquela aglomeração, né, na cultura, de poder ir no cinema, no teatro, mas saibam que o que vocês têm feito, vocês artistas, trazendo para nós o trabalho de vocês todos os dias, tem suprido muito essa carência da arte mesmo. Então, continuem, a gente vai continuar com vocês sempre. E eu quero finalizar, Aline, uma pergunta para o público, para as pessoas me responderem com a tag. Que tipo de conteúdo você mais consumiu na pandemia? A gente está falando sobre as lives, e a gente sabe que as lives foi um grande sucesso nesse momento, mas eu quero saber de vocês de casa, qual conteúdo vocês mais estão consumindo. É com você, Aline. Muito obrigada, Rafa. Faz falta mesmo, né? Um cheirinho, um abraço, suar junto, curtir um show assim, se aglomerando. Mas é isso, né? São novos tempos, novos ajustes que vêm aí devagarzinho. É importante a gente continuar produzindo junto e produzindo com amor, com respeito na diversidade principalmente. Valeu, Rafa. Um beijo para todo mundo que acompanha a gente nas redes. Voltando aqui para o nosso papo com o nosso trio. Pessoal, tem muita gente falando já sobre o retorno, né, o pós-pandemia. Na verdade, eu sempre me pergunto se esse retorno, se ele acontece de forma fechada, né, ou se esse pós-pandemia será algo realmente muito longevo, porque, de fato, eu acho que a gente não vai conseguir se relacionar como antes por várias razões. Novas mudanças, não necessariamente ruins, mas que vão demandar novas organizações em todas as áreas do ser, do se relacionar. Queria ouvir vocês em relação a isso na cultura. Como é que será esse retorno que já está acontecendo em alguma medida? E lembrando, ficar em casa ainda é um ato de amor, gente. Ficar longe de quem você ama, dependendo do contexto, é um ato de amor. Como é que a gente pensa nessa reaproximação aos poucos, que é física, que é a volta de uma dinâmica que agora é nova? Como é que vocês enxergam a volta da indústria, dos profissionais para o mercado nesse processo
começando com o Edu, que continua fazendo o seu talk show, que não é talk show, de casa. Olha, quanto a essas informações mais difíceis, a minha referência sempre é a Paula. Qualquer assunto político, qualquer coisa assim que eu tenha dúvida, eu sempre fico, ou abro os ouvidos e abro também meu WhatsApp e as redes sociais da Paula para poder entender o que eu tenho que focar, para onde tem que botar a força. Senão eu fico botando um pouco de força em cada lugar e me perco. Então eu sempre vou na referência que é a Paula e convido a vocês a fazer a mesma coisa. Mas eu acredito que vai mudar. Obrigada. Em relação a espaço mesmo, assim, eu acho que vai diminuir o tamanho a quantidade de pessoas no lugar. Tipo, o teatro que cabia 300 pessoas vai começar a caber 100 pessoas. Eu acho que vai ter que ver aquela coisinha da febre. Vão ter várias... vai ter que, sei lá, vai ter que ter aquelas coisas que estão acontecendo em shopping mesmo, né? Para ver quem está com febre, quem não está com febre, atestado de não sei o que, de Covid. Não sei o que vai ter. Depois da vacina, as coisas vão ficar mais tranquilas, eu acredito. É isso, vai dar um pouco de trabalho, né? Vacinar o Brasil inteiro vai ser um trabalho de logística bastante importante que a gente vai acompanhar de perto também. Ainda mais com um monte de negacionista, né? Pois é, movimentos anti-vacina crescendo pelo mundo, mas ainda bem que existe jornalismo profissional, estou aqui representando ele. A gente está nessa luta diariamente, lembrando as pessoas que a vacinação é um ato de amor ao próximo, é um ato de respeito à saúde pública. Paula Lavigne, então vou passar para você. Como é que você acha que vai ser esse retorno? Como ele está se dando? Já deve estar acontecendo. Eu fiquei pensando aqui se não é fundamental entender o papel da tecnologia, o acesso a uma internet de qualidade, que a gente sabe que no Brasil real, né, não acontece como se deve. Por onde passa isso? Primeiro vamos voltar àquilo que você falou. A gente já conseguiu uma lei e a gente já está tudo certo. Se tiver uma boa vontade do governo e que arrumem esse dinheiro, que já está lá, a Câmara dos Deputados, agora eles já estão querendo mais um auxílio, mas tem já um auxílio aprovado nosso para a área cultural, para você ver o desdém com a nossa área. Que faça-se um esforço para isso, porque isso já vai dar uma salvada. Isso a gente já ganha aí 2, 3 meses da turma que está parada. Eu acho que a gente não pode ter uma ansiedade de tentar voltar antes da hora. Acho que tem grupos que vão poder voltar antes. Dou o exemplo do Caetano, ele tem 78 anos, toda a geração dele, né? Gil, o Caetano, o Chico, o Milton, são mais velhos, então são mais grupo de risco. Então tem a garotada também que eu acho que pode voltar antes. Agora, sobretudo, foi o que você falou. A gente já tem uma coisa aprovada. Eu não entendo por que né? Basta só uma boa vontade, uma canetada de alguém. E não é possível que eles falem tanto em bilhões, em bilhões e bilhões, que a gente não consiga uma verba para dar para essa turma que está aí parada e que vai ser a última a voltar. Porque isso que a gente falou, a gente substitui os técnicos, né? Então, assim, eu filmo o Caetano, aquilo que os meninos estavam falando, que fazem tudo em casa. Você deixa de estar empregando as pessoas ali. Claro que a gente agora, como a Globo mesmo voltou, a gente está aprendendo muito com esse protocolo também, de fazer exame, de não sei o quê, a gente consegue abrir um pouquinho mais, mas não é tanto. Então é isso que você falou, temos uma lei aprovada, está tudo aprovado, só falta uma boa vontade. Eu realmente não entendo. É uma perseguição, foi o que o Lázaro falou, mas uma perseguição maluca, um tiro no pé, porque não é bom para ninguém isso. A indústria criativa foi o que você falou. Olha, uma produção de cinema, todo mundo tem espaço. Do garoto que é um hacker ali, mais nerd, que fica num computador, que ele pode fazer efeitos especiais, para a pessoa da contabilidade, para a pessoa que tem um temperamento que nem eu, de produção, de estar à frente, para uma costureira, para um cenógrafo. Você tem emprego para todo mundo. A arte, a indústria criativa, emprega mais que a indústria automobilística. Então, é uma má vontade burra, porque não faz bem a ninguém, não faz bem ao Brasil. Desculpa estar até falando assim, inflamada, porque me dói no coração. Saber que é uma lei que a gente lutou tanto, que a classe lutou tanto, a nossa deputada Jandira Fegali estava ali à frente, está lá aprovada. O quê? O Paulo Guedes? Ministro, por favor, entendeu? Não é possível que ele não tenha ido num filme, não é possível que ele não tenha ligado uma Netflix para ver um cinema, não é possível que ele não tenha ligado um aparelho de som para ouvir um sonzinho nessa pandemia. Né? Tenha paciência, isso. Então... E cultura é a identidade de um país, né, Paula? Cultura é a construção permanente da identidade de um país, né? Sem cultura a gente não existe como nação. Não existe. Como semelhante. Lázaro, eu queria te ouvir em relação, a partir disso que a Paula traz, do papel do Estado, do governo, como um suporte aos trabalhadores da indústria cultural. Como é que a sociedade civil, como é que a própria indústria, as grandes marcas,
os grandes financiadores de eventos culturais, grandes artistas como você, que tem uma maior projeção. Como é que a gente pode se unir como sociedade, sensibilizando e também se mobilizando internamente para conseguir reabsorver esses profissionais que estão sem trabalhar, nos bastidores? Como é que a gente se mobiliza nessa direção? Você está vendo alguma coisa já acontecer mais robusta nesse sentido ou não? Tem uma coisa que é muito importante que Paulinha falou, eu queria repetir, de que a gente tem que lutar sempre para que os governos tenham consciência de que cultura é estratégico para a economia do país. Nós, sociedade civil, precisamos plantar essa ideia mais e mais todos os dias, porque de fato é. Não é um papo apenas dos artistas que querem ter o seu espaço, é também econômico, é também estratégico. Acho importante a gente falar isso e é uma consciência coletiva, né? Agora eu queria fazer também o exercício do positivo. Tem algumas coisas que estão acontecendo e ainda não são soluções definitivas. A gente tem os drive-ins, inclusive teatro drive-in também. Tem um preço mais elevado, nem todo mundo consegue ter acesso, né? Tem poucas opções. Outro dia eu estava falando, gente, já pensamos em estacionamento de supermercado porque é aberto? As pessoas estão se movimentando nesse sentido. Agora, tem dois movimentos que eu acho muito sadios e bonitos, que são, assim, algumas empresas que criaram seus editais internos, inclusive pensando na regionalização, para que artistas de todo o Brasil possam se expressar e ter o seu sustento e continuarem produzindo. A gente também tem um movimento muito bonito do público, que está entendendo que é importante também comprar alguns ingressos. Aqui no Rio de Janeiro, eu já vi alguns espetáculos de teatro online que tinham um público muito relevante. Então, eu acho isso bacana da gente falar também, de que é bonito perceber o público abraçando a gente e fazendo a sua parte também, que é colaborar comprando o ingresso desses espetáculos que existem online. Mas acho que a gente ainda vai demorar bastante para voltar às salas de cinema e de teatro. Mas quando a gente voltar, eu prevejo os espetáculos mais lindos do mundo. É isso que me acalenta, porque eu acho que a gente está com tanta saudade que a arte vai vir como uma explosão e vai acolher, vai acarinhar a gente, vai nos completar, vai fazer com que a gente tenha aquele momento de esquecer da vida para continuar a seguir. A cultura já tem sido parte de uma cura fundamental nestes tempos excepcionais, né, Lázaro? Eu acho que vai ser ainda mais quando uma nova rotina começar a se estabelecer de forma mais forte. Gente, eu queria ouvir vocês, assim, para a gente fechar as considerações finais, mas antes queria chamar mais uma vez a Rafa Kalimann, que está acompanhando as movimentações nas redes sociais, os comentários. A Rafa havia deixado uma pergunta para os internautas que nos acompanham aqui neste último dia de -30 Fest. Rafa, você fez uma pergunta, deixou no ar. Eu acho que vai ser legal porque a partir dela também os nossos convidados podem também fazer a sua reflexão final. Conta pra gente. Tá todo mundo falando que tá com muita saudade, né? A Maria disse: eu já estou chorando com esse papo porque estou explodindo de saudade de absolutamente todas as atividades e interações culturais. A Paty Sobral disse: com certeza, o que mais me faz falta é poder sair de casa, me encontrar com os meus amigos, ir ao cinema, ir a festas e ao ar livre, etc. E a Minira, eu acho. Tenho consumido muito as lives musicais ou lives que podem me trazer algum tipo de conhecimento. Voltando ao assunto das lives. Buscar uma forma de se entreter ao mesmo tempo que aprende é muito importante, principalmente nesse momento. E o -30 Fest é um grande exemplo disso, né? A gente está tendo a oportunidade de consumir um conteúdo de muita qualidade através da internet, das redes sociais, e as pessoas poderem fazer isso dentro de casa. E é isso, a energia concentrada, né, nesse festival, neste evento, com as pessoas que estão passando por aqui, o que fica de aprendizado, que a gente leva daqui em diante. Rafa, muito obrigada por voltar aqui. Um beijo para todo mundo mais uma vez que está aqui junto com a gente. Bom, Paula, Lázaro, Edu, poxa, passou muito rápido. Eu queria muito ouvir vocês para a gente fechar um pouco essa primeira conversa, porque eu acho que ela não se esgota. A gente vai continuar trocando, se encontrando, se cruzando, com certeza, principalmente no meio digital. Queria ouvir cada um de vocês em relação ao que fica do que a gente conversou aqui, do que vocês trouxeram, o que vocês ouviram de cada um, para a gente fechar aqui com reflexões para cada um levar consigo. Edu, podemos começar com você? Podemos, eu sempre fico muito mal de começar com essas reflexões. Eu comecei com todas as perguntas, eu fiquei super envergonhado.
Cara, eu estou muito disposto, eu me coloco como artista, assim, eu não me considero muito importante, mas eu acho que eu sou muito sensível e estou muito disposto a ajudar a humanidade como um todo, sendo um artista ali propondo coisas e escrevendo coisas e provocando de alguma forma para que a gente se supere e melhore e se torne mais decente como sociedade, né? E eu estou realmente disposto a tentar fazer com que isso aconteça como ator também, fazer personagens que provoquem e tal, e ter ideias diferentes, tentar propor dinâmicas diferentes. Acredito que esse momento é um momento que a gente é obrigado a propor dinâmicas diferentes. E acredito que isso vai mudar muito, positivo e negativamente. A gente vai perceber que, psicologicamente, muita coisa vai acontecer ainda por causa dessa pandemia. A gente vai sofrer algumas coisinhas ainda, acredito eu. Só que tenho certeza que, como uma frase do Nietzsche, que eu sempre repito e que sempre termina as minhas reflexões finais no alto, é que temos a arte para que a verdade não nos destrua. Então, é exatamente isso, que seja assim, que seja assim. Pô, para quem A gente tem muita estava responsabilidade. assim meio receoso, né, de encerrar, meio desconfortável. Ó, Edu, Não, só sou sequelado mesmo. Edu, só vou te falar uma coisa muito rapidamente, me atrever aqui a dizer que você sim é muito importante, e não só pelo seu talento, que é evidente, notório, mas pelo amor, pela verdade que você coloca no seu trabalho. As pessoas se conectam com isso e as pessoas querem e desejam isso cada vez mais. Então, você sim é muito importante e necessário, e que bom ter você aqui com a gente, de verdade. Queria ouvir Muito agora... obrigado, me sinto orgulhoso. Fique mesmo, porque tem que ficar, de verdade. Lázaro Ramos, o que fica de reflexão para nosso encontro de hoje, para a gente sair daqui pensando no papel de cada um, no que vem por aí? Pois é, eu acho que esse é um momento que a gente tem a oportunidade de pensar qual é a nossa função no mundo, né? Como pais, como irmãos, filhos, amigos, como artistas. E acho que o meu maior sonho agora é que a gente consiga encontrar artifícios para a gente evoluir. Mas já que estamos falando de arte, vou falar uma citação aqui do Vitor Ávila, que ele escreveu esse texto, eu acho ele muito bonito. Ele fala assim, ele fala que a gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando os sonhos que se perderam no caminho, reconquistando o vigor pela vida, percebendo o milagre na mudança. Transformar-se requer paciência, cuidado consigo mesmo, com o lugar onde se vive e com luta. Então, cultura é cuidado, gente. Vamos cuidar. Bravo! Paula? Bom, eu vou dar um enfoque mais de empresária. O que eu gostaria de dizer, você até citou a Tereza Cristina, se não fosse a pandemia, talvez a gente nunca conhecesse como ela sabe tanto sobre música. Não é só sobre música brasileira. As lives foram um sucesso, não só dos artistas grandes de mainstream, mas também os pequenininhos entravam. Às vezes eu entrava em live no Instagram, tinha assim 10 pessoas assistindo, e o cara ali amarradão fazendo a live dele para 10 pessoas. Então a minha consideração é dar parabéns aos artistas brasileiros. Eu acho que os artistas brasileiros deram um show nessa pandemia, se esforçaram, todos de coração aberto, participaram, foram muitas vaquinhas para a cesta básica e muita boa vontade da classe artística brasileira. Então, eu queria parabenizar os artistas brasileiros. Que lindo, gente. Olha, eu queria, para fechar aqui, lembrar de um post que o Lázaro fez há alguns dias e que é muito simples, mas por isso mesmo muito potente, que ele fala: apenas comece. Né? O post é isso, Lázaro, não sei se você se lembra, mas eu fiquei pensando, você fala, comece alguma coisa agora, repensando um hábito, repensando o seu papel na sua comunidade local, no planeta. Comece a repensar os seus hábitos de consumo, como você consome cultura, o quanto você paga por ela, pense em quem produz essa cultura, quer dizer, repense e comece mudanças na sua vida a partir de agora, devagarzinho, no pequeno, no médio, no macro, no grande. Eu acho que essa mensagem fica não só para a área cultural, mas para tudo que impacta a gente como sociedade. A cultura está diretamente associada a isso. Então, eu queria agradecer demais, porque eu aprendi muito. Me emocionei com vocês aqui. Obrigada ao Menos 30 Fest pela oportunidade dessa troca. E vamos juntos, eu aqui do lado do jornalismo, vocês na cultura e a gente ao tempo todo misturado, muvucando, mesmo que digitalmente. E viva a Muvuca Digital!
Viva a Muvuca Digital. É o que nos resta. Beijo, Paula. Beijo, Edu. Beijo, Lázaro. Beijo, parabéns. Beijo para todos. Obrigado, parabéns, Aline. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada. Aline. Obrigada. Obrigado. E olha, obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente, acompanhando. Estamos, então, no último dia de Menos 30 Fest, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E agora vocês vão conhecer a história da empreendedora Ana Paula Chongani, que criou uma empresa de moda depois de uma viagem reveladora. Menos 30 Fest é hora de empreender mudanças. Quando eu cheguei na primeira loja de tecido africano, que eu olhei aqueles tecidos, eu pensei, nossa, na moda existe um mundo para além do xadrez, da florzinha e da bolinha. Na moda existem outras coisas. É possível criar uma moda toda a partir desses tecidos. Trouxe a mala cheia de tecidos. Quando eu cheguei aqui, eu lembro até hoje da cara da minha mãe abrindo aquela mala de tecido. Eu acho que ela teve as mesmas sensações do que eu, sabe? Era como se a gente tivesse trazido um despertar para uma nova moda, para uma nova noção estética, sabe? E aí eu falei, ok, essa missão tá cumprida. As pessoas estão vestindo mais do que roupas, estão vestindo seus próprios discursos, estão vestindo a sua própria história. E a Chongani é esse lugar, sabe? De realização de sonhos, de pessoas que muitas vezes têm pouco tempo para sonhar, porque tem uma demanda muito grande de trabalho, de existência e tudo mais, mas também um lugar onde as pessoas encontram ferramentas para se conhecer.